Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, para celebrarmos o já terceiro domingo do Advento, significa que estamos a uma semana de entrarmos na Natividade do Senhor, mas também ao domingo de alegria. O cântico inicial dava-nos precisamente esse mote. A vinda do Senhor, o facto de Ele vir a cada um de nós todos os dias, é geradora de alegria. E se assim não for, é porque alguma coisa está mal na nossa vida, está mal no nosso coração. Por todas as vezes que fechamos a porta ao Senhor que vem diariamente a cada um de nós, vamos pedir-lhe perdão, reconhecendo-o sempre como rico de misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que vedes o vosso povo esperar fielmente o Natal do Senhor, fazei-nos chegar às solenidades da nossa salvação e celebrá-las com renovada alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a promulgar o ano da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor, a minha alma rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça, como o noivo que cinge a fronte com o diadema e a noiva que se adorna com as suas joias. Como a terra faz brotar os germes,
e os jardins germinar as sementes, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações. Palavra do Senhor. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. A minha alma exulta no Senhor. Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A minha alma exulta no Senhor. A minha alma exulta no Senhor. Aos famintos encheu de paz e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia. A minha alma exulta no Senhor. A minha alma exulta no Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, viveis sempre alegres, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus
a vosso respeito em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis os dons proféticos, mas aliviai tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo se conservem irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É fiel aquele que vos chama e cumprirá as suas promessas. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou a verdade e não negou. Ele confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram-lhe: então, quem és tu? És Elias? Não sou, respondeu ele. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: então, por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes: eu batizo na água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava a batizar. Palavra da salvação.
Irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do Advento, a primeira leitura antecipa-nos quase como num filme, através do profeta Isaías, aquilo que mais tarde viria a acontecer numa sinagoga em Cafarnaum. Jesus é convidado para ler, toda a gente tinha os olhos postos sobre ele e saiu-lhe esta leitura: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Depois de ler esta passagem, Jesus diz claramente: hoje cumpriu-se esta passagem que acabais de ouvir. Mas, no fundo, aquilo que Isaías anteviu tinha um ensinamento muito concreto. O Messias seria o ungido do Senhor, o ungido de Deus. E tinha uma missão muito concreta: anunciar a boa nova, a anunciar a alegria do Evangelho. Irmãos e irmãs, e aqui me firmo um bocadinho para meditarmos. Cada um de nós, todos e cada um de nós batizado, no dia do seu batismo, foi ungido precisamente como sacerdote, profeta e rei. Sacerdote porque consagrado ao Senhor, rei porque o nosso reino é um reino eterno, e profeta. O que é que faz um profeta? Um profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, certo? E será que nós já anunciamos? Será que damos testemunho da boa nova onde quer que nós vamos, onde quer que nós estejamos, com quem quer que nós possamos passar o dia? No trabalho, em casa, com os amigos, num jantar, na praia, a jogar futebol. Em tudo, a nossa vida deve anunciar o Evangelho. Pela forma, pelas palavras, pelas atitudes, pelos gestos. Mas, queridos irmãos e irmãs, em todas estas condições de anúncio do Evangelho, há algo que não pode faltar. E por isso mesmo, hoje, neste terceiro domingo, existe um paramento próprio. Uma cor própria, só para este domingo, que significa a alegria. O nosso anúncio do Evangelho tem que ser um anúncio alegre. E só pode ser alegre se também o vivermos com alegria. Quando o Evangelho, ou quando a Igreja nos declara a vivência do Evangelho, torna-se para nós um peso. Esqueçam, algo de radicalmente mal está na nossa vida. Uma fé que não gere alegria, acreditem, não é uma fé em Jesus Cristo, é mais uma fé em mim próprio. E como eu não sou nada, como nós não somos nada, como nós não valhamos rigorosamente de nada, a vida entristece-nos, tornamos-nos angustiados, deprimidos, acusadores, ofensivos, ressabiados. Alguém conheceu na vida, nos livros, na história, alguém verdadeiramente entregue ao Senhor que tivesse sido triste? Não existe. Mas todos eles viviam profundamente e de forma coerente o anúncio do Evangelho. Por isso mesmo, Paulo, na segunda leitura aos Tessalonicenses e hoje a nós concretamente, dizia-nos: viveis sempre, cada dia alegres. Porque o cristão que verdadeiramente deixa viver em si o amor de Deus pode ter imensos problemas, pode ter problemas financeiros, pode ter problemas de saúde, pode ter montes de preocupações, mas nunca deixa de ter um sorriso para si e, sobretudo, para os outros. Nunca. E é verdade,
Acontece-me a mim, que sou padre, mas acontece a cada um de vós, de certeza absoluta. Quantas vezes nós fomos visitar alguém, pensar, coitadinho, está sozinho, está num lar, está numa cama, está acamado, vamos lá fazer-lhe companhia. E, no fundo, quando saímos de lá, quem é que se sente melhor? Nós ou ele? Ou ela? Não é verdade que aquela presença muitas vezes nos toca muito mais a nós do que nós a elas? Mas, quando nós precisamos que alguém nos ajude, quem é que normalmente nos vem ajudar? Quem tem muito tempo livre ou quem não tem tempo livre? Questões para meditarmos, questões para aprendermos, questões para com veracidade examinarmos a nossa consciência e o nosso coração. E o Evangelho mostra-nos então, em grande esplendor, a maior de todas as virtudes, a humildade. Reparem, uma comitiva de Jerusalém é enviada ao Jordão para perguntar a Batista: és tu o Messias que toda a gente espera? E Batista, com uma multidão de gente à volta, tudo a proclamá-lo, a elogiá-lo. Que bom, que bem que nós nos sentíamos, não é? Ali naquele lugar de João, toda a gente a dizer bem de nós, a proclamar-nos reis, a dar carinhos, a pensarem que nós éramos o Messias, não é? E o nosso ego subia tanto que até passava a cabeça, não é? E João diz logo, perentoriamente: eu não sou o Messias. Faz logo cair por terra tudo aquilo que aquela multidão pensava, e especialmente aquela comitiva. Eu não sou o Messias. A sua humildade era esta: é preciso que eu diminua e ele cresça. Mas mais, por esta passagem que acabámos de ouvir, eu não sou o Messias, vê-se com profunda clareza a intrínseca verdade entre a humildade e a verdade. Há muita gente que se diz: eu sou humilde, fui tão humilde. Meus caros, humildade sem verdade é pura utopia. Pura utopia. Por isso mesmo, cantávamos no Salmo o Magnificat, e Maria diz: a minha alma glorifica ao Senhor, porque o seu Espírito olhou sobre mim, exaltou a minha humildade. Maria pôde dizer isso porque era verdade. Porque era verdade. Portanto, nunca dissociemos da nossa vida a humildade e a verdade. Porque não existe de nada mais incoerente do que distanciar estas duas virtudes. E por fim, João Batista diz aquilo que é uma voz que clama no deserto. Uma voz. Vocês alguma vez pensaram o que é a voz? De que serve a voz? Nós pensamos que a voz é o som e palavra. Não é verdade. A voz anuncia a palavra, que já está no nosso coração, que se serve da nossa boca e, portanto, da nossa voz para comunicar ao outro. Para comunicar ao outro. A palavra que deve estar no nosso coração. Era isto que João Batista é. Aquele de quem Deus se serve para que, com a sua voz, dizer ao povo de então e ao povo de hoje e a nós hoje: endireitai o caminho do Senhor. Como é que nós ouvimos essa voz? Como é que nós acolhemos essa voz?
Mas mais grave ainda, irmãos, como é que nós nos servimos da voz que Deus nos deu? Eu digo isto muitas vezes a brincar, mas eu acho que é mesmo verdade. Se nós, ao fim do dia, antes de nos deitarmos, ou melhor, antes de adormecermos, é melhor mesmo, fizéssemos um seríssimo exame de consciência sobre tudo aquilo que eu disse durante o dia, hão de ver que disse 10 coisas boas e 90 más. E assim blasfemamos a voz que Deus nos deu. Aquela voz com que Deus quer servir de nós para dar alegria ao mundo, para dar esperança ao mundo, para edificar os irmãos, para curar os irmãos, para ajudá-los a mantê-los em esperança. E nós o que é que fazemos? Ofendemos, desprezamos, humilhamos, castigamos, quando não muito pior, através da voz que Deus nos deu. Irmãos e irmãs, Maria amou de tal maneira a palavra de Deus que a gerou muito antes no seu coração, antes de ter gerado no seu ventre. E João Batista, outra coisa não quis ser do que a missão que Deus lhe deu, a de anunciar o caminho do Senhor. A nós, cumpre-nos ou não, na liberdade que Deus nos deu, endireitar a nossa vida, arrepender-nos, confessar-nos e ouvirmos e vivermos a palavra que Deus todos os dias nos dirige. De pé, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professam só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos para Jesus as nossas súplicas pelos que esperam a sua vinda gloriosa e também por aqueles que não têm esperança, cantando: Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus.
para que o Papa, os bispos, presbíteros e diáconos e todos aqueles que anunciam o Evangelho tenham fé e a coragem de João Batista. Oremos ao Senhor. Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os homens busquem a luz de Deus que brilha em Cristo e redescubram a novidade do Natal, oremos ao Senhor. Para que o Espírito do Senhor, que tudo habita, faça exultar de alegria a terra inteira e encha o mundo de obras de paz e de justiça, oremos ao Senhor. Para que os pobres, os doentes, os idosos e aqueles que estão sozinhos e desanimados encontrem quem os ajude e reanime, oremos ao Senhor. Para que o Deus da paz nos santifique totalmente, nos leve a afastar-nos de todo o mal e a viver em contínua ação de graças, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que enviastes o vosso Filho muito amado a curar os corações atribulados, fazei-nos anunciadores do Evangelho e testemunhas da sua luz esplendorosa. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação deste sacrifício se renove sempre na vossa Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor.
Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir, no esplendor da sua glória, para nos dar em plenitude os bens prometidos, que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo,
admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
Diz a lei que a sua servidão está terminada, que estão perdoados os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos. Seja de todos conhecida a vossa bondade. O Senhor está próximo. Oremos. Concedei, Senhor, pela vossa bondade, que este divino sacramento nos livre do pecado e nos prepare para as festas que se aproximam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Muito rapidamente, aquilo que será a vida deste santuário na próxima semana. No dia 13 de dezembro, hoje, era só de manhã, diariamente temos aqui o terço às 21h30 na Capelinha das Aparições e aos sábados é seguido de procissão das velas. Aos domingos, a missa das 15 horas na Basílica da Santíssima Trindade,
tem interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Deus, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos da fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, sejamos portadores daquele que vem todos os dias até nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.